Oi, eu sou o Alucard. Muito prazer. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Se tem um herói que eu gosto e muito, é o Batman. Ele é o meu favorito desde pequeno. Eu não podia não falar sobre a franquia que me fez ter a certeza que realmente amava o morcegão. A quadrilogia Arkham. E começando pelo jogo mais injustiçado entre os 4, ou 6 se você considerar... seja lá o que esses aqui são. Batman Arkham Origins foi lançado em 2013 pela Warner Bros. Games Montreal. E esse fato divide muitas opiniões, justamente por ser feito por um estúdio que não é a Rocksteady, que é a criadora original da franquia. Muitas pessoas consideram que esse jogo é o pior dos 4, mas eu discordo muito disso, pra ser sincero. Pra mim, esse jogo ele é extremamente injustiçado em muitos aspectos, e meio que é por isso que eu tô falando dele aqui. O jogo em si não foge muito do padrão dos seus antecessores, ou sucessores, se você considerar a cronologia. Aqui a gente tem um mundo aberto grande, o uso de vários gadgets, side quests e muita porradaria. O jogo tem lugares bem divertidos para explorar, e boa parte dos arcos da história usam muito bem os apetrechos e se passam em ambientações extremamente imersivas quando você vai para um lugar interno. Meu favorito é o Hotel Real de Gotham. Toda a parte do jogo que se passa ali dentro é incrível e é um dos grandes pontos altos da narrativa. Eu simplesmente amo a sequência de combate onde seu ponto de vista vira a câmera do helicóptero dos jornalistas. Só aquela luta contra o Bane que me fez quase estourar minha televisão quando eu era mais novo, mas agora eu consigo enfrentar ele de boa. E quanto aos apetrechos, eles são basicamente os mesmos dos jogos anteriores, mas os meus favoritos, que são novos nesse jogo, são a garra remota, que é uma arma que te permite criar cabos entre dois pontos, e pendurar os inimigos com ela é muito divertido, e a granada de cola, que apesar de ser só uma resquinha de gelo do Arkham City, é um gadget bem útil e eu gosto muito da textura que eles usam para fazer a cola. Outro ponto muito interessante são as investigações, uma mecânica que te permite investigar minuciosamente as cenas do crime, podendo averiguar pistas e reconstruir o momento, retrocedendo ou avançando como quiser. Em Origins, essa mecânica é frequentemente usada, tendo até eventos secundários focados 100% em solucionar crimes pela cidade, o que eu gosto muito e eu me divertia muito fazendo eles quando jogava. Já o combate é bem no estilo Arkham mesmo, que é um dos meus combates favoritos dos jogos. Eu simplesmente amo sair dando porrada em um bando de inimigos, usando apetrecho, encaixando combos e me questionando sobre quanto a política de não matar do Batman envelheceu mal, porque eu duvido muito que essas pessoas sobreviveram para contar a história. Eu também gosto bastante das sessões de stealth, que é bem engraçado, considerando que eu detestava passar por elas quando eu era mais novo. Mas isso é entendível, porque eu cresci, então eu aprendi a jogá-la direito, e sinceramente é bem legal derrotar todos os inimigos sem dar nenhuma pista. É uma das coisas mais divertidas da franquia. O jogo é bem bonito, principalmente algumas cutscenes que são bem cinemáticas. Além disso, toda a ambientação natalina e de neve da cidade é muito bem usada, sendo a única vez que um jogo da franquia tem um cenário mais calmo, mais tranquilo, diferente dos outros jogos, que já tem um cenário mais caótico, mais agitado, o que também é muito legal. Inclusive, os cenários de Asylum e City estão entre alguns dos meus favoritos, se não são os meus favoritos. Mas o de Origins traz uma pegada mais diferente. Porém, em algumas cenas eu senti um pouco de estranheza nas expressões faciais dos modelos 3D. Acredito que seja a alimentação de 2013, mas ainda assim o port para PC veio com as texturas extremamente bugadas, fez com que eu precisasse abrir um arquivo dentro das pastas do jogo e aumentar manualmente o limite de resolução para resolver o problema, o que graças a Deus não acontece nos outros títulos. Mas voltando a falar sobre a jogabilidade, os chefes desse jogo são muito bons, potencialmente os melhores da franquia, justamente porque cada um deles usa uma mecânica muito única no combate. Eu gosto bastante de duas delas, e sempre que eu chego nessas batalhas eu fico na ponta da cadeira para ficar aproveitando cada vez mais. A batalha contra o Vagalume, que é uma luta dinâmica onde você tem que constantemente usar uma série de gadgets para atingir o piromaníaco, tudo isso enquanto você foge dos raios de fogo dele e anda por uma ponte destruída. Essa batalha te faz se sentir na pele do morcego do começo ao fim, e também a batalha contra o Exterminador, que é a minha verdadeira favorita. Ela consiste numa luta de igual para igual entre dois mestres das artes marciais. A batalha faz um jogo de câmera bem interessante, que deixa tudo ainda mais dinâmico. Tem uma batalha contra o Coringa no fim do jogo que também é muito bem feita. Ela não tem barra de vida, muitas pessoas nem consideram ela uma boss fight, mas os visuais dela e a música criam uma atmosfera perfeita para os dois. E a atmosfera é essa que vai seguir os dois personagens durante todo o resto da franquia, além da música tema desse jogo ser uma das melhores de todas as franquias. Só se liga nisso.
Minha única crítica é que a batalha contra o Electrocutioner, ou Choque na localização brasileira, é extremamente desperdiçada. Eu adoraria ver uma luta com a luva elétrica, que se torna um futuro gadget no jogo, sendo usada contra você. Mas preferiram fazer esse fiasco aqui. A partir de agora eu vou começar a falar da história do jogo, então se você não quiser spoilers, tá aparecendo na tela 1 minuto para você pular. O jogo narra uma das primeiras missões do Batman: prender Roman Sionis, o vilão Máscara Negra, antes que seus oito assassinos o matem na noite de Natal. Mas suas investigações o levam a descobrir que algo muito maior o espera e conspira contra ele. E a campanha é muito boa, não tá entre as melhores, e sim, tem muitos erros, mas ela não é nem um pouco a coisa horrível que fazem dela. Pra começar, todo o clima de origem que ela traz é fenomenal. Ficar ouvindo os diálogos dos inimigos do jogo e até outros personagens discutindo se o Batman existe ou não é um detalhe incrível, além de ver várias relações importantíssimas pra ele florescendo aos poucos. Então, como exemplo, a gente tem a relação dele com o Comissário Gordon, Alfred e com muitos outros personagens que se tornam muito relevantes no universo do herói. Além disso, a introdução do Coringa, apesar de ser sim meio forçada, é muito bem feita. Ver como a obsessão do palhaço pelo Batman se desenvolve a partir da sua primeira aparição é bem gratificante para fãs do herói como eu. Além de toda a investigação que introduz o nome do personagem ser realmente intrigante e trazer um twist para a narrativa. Mas, apesar de todas essas qualidades, eu concordo que eles poderiam sim ter saído um pouco da fórmula e focado 100% no Máscara Negra como vilão principal. Ou talvez fechar o arco dos Sionis antes de introduzir o Coringa, ao invés de revelar que ele era o Máscara Negra o tempo todo. Afinal, o Roman Sionis realmente é o Máscara Negra nos quadrinhos e realmente tem uma missão secundária dedicada para ele depois que ele perde o posto pro Coringa. Eu também sinto que todos os assassinos poderiam ter sido melhor aproveitados, mas infelizmente a Shiva e o Pistoleiro ficaram de fora e acabaram sendo jogados para missões secundárias. Elas não são missões ruins, mas ainda assim deixa aquele gostinho amargo de querer que eles apareçam na história principal. Eu lembro que a primeira vez que eu zerei esse jogo eu me perguntei quando eles iam aparecer, e fiquei com esse exato gosto depois de zerar o jogo e descobrir que eles eram uma missão secundária, que eu não cheguei a fazer. Mas mesmo com todos esses problemas, a história não é tão ruim quanto todo mundo disse. Ela é sim muito fora da curva, mas eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pra ela. E além de sua história, aqui a gente tem diversas missões secundárias, que exploram brevemente outros vilões, alguns deles sendo vilões menores e até obscuros do Batman. E tá, essa parte é bem complicada. Por mais que dê pra se divertir fazendo essas missões, e tem algumas que eu gosto bastante, eu tenho que ser sincero aqui que a grande maioria é bem ruim e bem esquecível. Se resumindo em só ir de ponto em ponto do mapa pra explodir algum container ou desativar alguma coisa. As poucas missões boas são a do Chapeleiro Maluco, porque eu sou apaixonado na ambientação dessa fase. Eu nem ligo tanto pra esse vilão, mas as missões dele sempre ficam entre as melhores em todos os jogos em que ele aparece. Eu também gosto muito da missão do Pistoleiro. O combate stealth contra ele no banco realmente te faz pensar de forma estratégica, uma vez que ele usa uma mira laser para cobrir boa parte da área e ter vários capangas de suporte. Mas, tirando essas, o resto é extremamente descartável e até chato, principalmente o Tormento e Tortura, que é a missão do Charada. Tá certo que coisa do Charada nesse jogo sempre foi chato, mas aqui eles se empenharam em fazer a missão secundária mais insuportável da história. Eles basicamente seguiram o mesmo modelo dos outros jogos, ok? Mas tiraram a parte que deixava essa missão interessante no City and Night, que são as salas de desafio. Aqui você só busca os troféus e não faz mais nada. É insuportável. Eu te odeio, Charada. O que é o que é? O que é o que, Charada? O jogo também tem uma DLC, a Cold Cold Heart, que introduz o Senhor Frio e uma narrativa muito profunda em volta dele. Eu gosto muito de histórias que envolvem gelo, gosto de coisas geladas, e com essa DLC não podia ser diferente. Essa DLC é fenomenal, as mecânicas do traje térmico são perfeitas, e além de eu sempre gostar dos episódios extras da franquia Arkham, esse é entre os meus favoritos. Jogar com Bruce Wayne no começo, explorando a mansão em chamas e precisando usar de outras estratégias para derrotar seus inimigos, é fenomenal, é muito bem pensado. Além de que explorar uma pequena parcela de Gotham para resolver os problemas que o frio está causando também é legal. Confesso que as atividades extras não são tão encajantes, elas geralmente fazem você desviar muito do foco da história, do foco da narrativa, e acabam não valendo a pena a longo prazo. Mas toda a batalha final é muito interessante. Sempre que o Senhor Frio aparece no jogo de Arkham, nas batalhas contra ele existe uma abordagem mais furtiva, tanto que o suprassumo disso tá no Arkham City, com uma batalha incrível contra ele. Mas aqui em Origins é uma versão um pouco mais
fraca dessa batalha, apesar de ser uma versão muito mais difícil. Até eu jogando isso recentemente, passei muita dificuldade. Até porque nesse jogo a gente tem um frio muito mais agressivo em combate. Já quanto aos pontos da narrativa, ela é incrível. Ela é engajante, ela é bem feita e traz a melhor abordagem possível pro Sr. Frio, que é interpretar ele como uma vítima. Alguém que não quer fazer o que tá fazendo, mas precisa fazer o que tá fazendo. E eu sempre gostei dessa visão sobre ele que a franquia Arkham tem. É pra mim uma das melhores formas de escrever um antagonista. Mas, em resumo, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Eu esperava uma DLC talvez um pouco mais longa, com alguns pontos a mais. Eu sei que DLC de Arkham geralmente é mais curtinha mesmo, mas se tratando de uma DLC que introduz o Sr. Frio, que se torna um personagem muito importante para Arkham City, eu acho que seria mais válido trazer algo mais longo, mais completo, visto que o Sr. Frio já foi, visto que o Arkham City saiu antes do Arkham Origins. Então eles tinham mais chance e mais material para trabalhar. Não acho que seja uma DLC ruim, é uma DLC muito boa, como eu disse, mas peca em ser muito curta. Por fim, Arkham Origins, por mais que não seja o melhor da franquia, é sim um jogo excelente, mas com muitos pontos que poderiam ter sido aprimorados. Sejam as sidequests entediantes, ou até mesmo a narrativa um pouco inferior aos seus antecessores. Mas eu sinto que boa parte da crítica vem de um pequeno preconceito com a diferença de estúdios e dessa aparição forçada do Coringa. Mas eu acredito que se você jogar com a cabeça livre dessas opiniões, você vai ter contato com uma história de origem muito boa, sendo até um ótimo ponto de partida se você for do tipo que gosta de jogar tudo em ordem cronológica. E você vai ter contato com algumas das melhores batalhas de chefe das franquias. Bom, esse foi Batman Arkham Origins. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até nosso próximo café.